Agora eu estou gravando, tá? A gente começou aqui, estamos resolvendo a outra questão, a questão 62, que trata do dano em navio mercante ou navio de guerra, beleza? E aí a gente está analisando antes o dano no direito penal comum. Eu tenho um caso de um policial militar que foi acionado para atender uma ocorrência em que o sujeito quebrou uns bens, certo? Numa loja lá de 1,99 de cristais, a dona chamou a PM para resolver, né, a situação. E o camarada fala que não vai pagar. E aí, eu estou perguntando para eles se eles lavrariam o TCO ou lavrariam o flagrante, qual seria a conduta, né? Vamos lá. Quem falou que não faria, tá certo, tá, pessoal? Tá certíssimo, beleza? Por quê? No penal comum, você não tem dano culposo, senhores. Você não tem dano culposo, certo? O dano culposo no penal comum não é crime. Isso, Eduardo, muito bom. Não tem dano culposo. O máximo que você poderia falar é orientar as vítimas. Olha, se a senhora se sentiu prejudicada, ele não quer pagar no momento, eu não posso compeli-lo a pagar. A senhora vai no juizado especial, certo? A gente passa aqui os dados, vocês trocam as informações, né? Um do outro. Mas, e aí você ajuiza uma ação, certo? No juizado especial para ter o seu dano reparado, na esfera civil. O que ele cometeu foi um ato ilícito? Foi, senhores. Foi um ato ilícito. Mas é um ato ilícito que não configura crime, porque não tem o tipo penal de dano culposo. Perfeito? Então, estamos entrando aqui em mais uma seara em que você tem diferenças do direito penal comum e do direito penal militar. Você tem hipóteses de dano culposo no direito penal militar. Está lá no artigo 266, tá? Está aliado lá no 266. Aqui, Eduardo, você tem dano culposo no penal militar. Tranquilo? Então, cuidado. Mas não é em toda modalidade. Lá no penal militar também, ou aqui no penal militar, né? Esse dano simples também não admite modalidade culposa. Tranquilo? Então, com base nisso, vamos responder a nossa questão. Aí ele pergunta primeiro o item e fala: somente o oficial pode cometer esse crime? Não, pessoal. Até um civil pode cometer esse crime, tá? Até um civil pode cometer esse crime. Essa questão, né, ela é bem específica, né? A prova foi até da Marinha, né? E aí a próxima questão é o seguinte: ele fala que a pergunta dele caso o oficial seja condenado pela prática do crime, ele pode receber a pena de suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos. Ele perguntou a pena, né? Não era uma questão da OCP, tá? E aí você tem uma banca perguntando a pena deste crime. E aí é curioso, né? Curioso porque sim, certo? Você tem essa possibilidade, né, de pena aí de 1 a 3 anos. Então, seja condenado, ele pode receber apenas suspensão de exercício do posto de 1 a 3 anos. Por quê? Porque está lá no 266, certo? Está lá no 266. Você olha a pena aqui, a pena principal do dano navio de guerra é reclusão. Só que nos crimes de dano, quando se refere a material ou aparelhamento de guerra, quando se refere a navio, quando se refere a estabelecimentos militares, certo? Ou no extravio, certo? Ou no extravio, admite a modalidade culposa, a pena é de detenção. E se o agente oficial, a suspensão do exercício do posto é de 1 a 3 anos. O que vocês vão fazer agora, tá? Agora não. Depois, vocês vão pegar essas modalidades de dano culposo no penal militar. Tranquilo? Essas modalidades de dano culposo no penal militar. Você tem diferença na pena que é aplicada, você tem diferença na pena do oficial, certo? E olha só que interessante, pessoal. E isso aqui está sendo muito comum assim, né? Acontece às vezes. O crime de extravio. O sujeito perde a arma.
Tu deixa a arma lá no carro, certo? Deixa a arma no carro, seu carro é furtado, leva a tua arma. O militar está respondendo pelo extravio, que é o artigo 265. Ok, é o extravio na modalidade culposa, tranquilo? Detenção de 6 meses a 2 anos. Se for oficial, suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos. Mas é o crime que tem, que o oficial tem, que os policiais têm respondido quando tem a sua arma subtrair, quando perde a arma, né? Não dolosamente, né? Não, mas culposamente. Beleza? Próxima questão. A pena de reforma não está entre as penas previstas? Está sim. Professor, cara, tô um banzo aqui, porque ontem eu estava assistindo aula na pós à noite, eu fiquei trocando uma ideia ali, acabei pegando esse caguete. Presta atenção. Quase sempre, tá, pessoal, nos crimes militares, quando tem a possibilidade de apenar com suspensão do exercício do posto, da graduação, também tem a possibilidade de apenar com reforma, tá bom? Então, tá errado aí esse item. Dá uma olhadinha lá de novo no artigo 266 do Código Penal Militar. Se o crime resulta em lesão corporal ou morte, aplica-se apenas combinado ao crime culposo contra a pessoa? Não, tá? No caso da lesão corporal ou morte, não é apenas, certo? A pena contra a pessoa. Se o agente oficial, também pode ser imposta a pena de reforma. Tudo aqui no 266. Caso o oficial seja condenado pelo referido crime, ele poderá receber a pena acessória de exclusão das Forças Armadas? Qual o erro aqui, pessoal? Tem dois erros, né? Consegue identificar o erro da letra E, pessoal? E isso grande, só praças. Exclusão das Forças Armadas é uma pena acessória que se aplica às praças. E o outro erro, que a pena máxima para esse crime é de 2 anos, né? Ainda que fosse a perda do posto à patente, ainda que você admitisse, né, que passasse por todos os ritos constitucionais, né, ser julgado no tribunal competente, a pena teria que ser superior a 2 anos, certo? Então, você tem dois erros aí na questão, beleza? Questão boa, assim, como eu falei, ó, é uma questão bem específica. Outra coisa, né, que eu tomei cuidado aqui com vocês, é não pegar muito, né? Eu peguei algumas, não pegar muito questão do Instituto OCP, né? Que eu tenho quase certeza que vocês já fizeram quase todas as questões do Instituto OCP, já trabalharam, já leram os comentários. Então, eu optei por pegar algumas questões um pouco diferentes, né, para abordar temas que podem ser cobrados na sua banca de acordo com o perfil da banca, que é a questão do quanto de aumento de pena, certo? Diferenças do penal comum com o penal militar, aqueles tópicos que são pertinentes, né, em relação às questões. Tranquilo? Essa questão muito específica da Marinha ali. Eu acho difícil cair uma questão sobre dano em navio de guerra na prova de PM, tá? Mas pode cair. Quais são as modalidades culposas de dano? Se determinados crimes admite a pena de suspensão do posto e da graduação. Se a pena de exclusão das praças, de exclusão das Forças Armadas aplica aos oficiais. Então, a ideia aqui, para quem não está introduzindo agora ali no questões táticas, é pegar uma questão, certo? E não simplesmente passar o gabarito aqui para vocês e fazer um comentário igual que você lê lá no que concurso, né? Mas pegar uma questão e tirar dela o máximo possível de aprendizado, certo? Abordando vários outros ramos que estão no seu edital. Beleza? Próxima questão. Marca a alternativa correta. Um cabo da PM, na presença de um soldado, também pertencente à corporação, no interior de quartel, induz um adolescente de 15 anos a praticar com ele ato de libidinagem. Ato de libidinagem. À luz do Código Penal Militar, os dois praticaram. Você tem concurso de pessoas, dois militares praticando este crime, que é induzir um adolescente a praticar ato de libidinagem. Qual foi o crime que vocês botaram, pessoal?
Chuta aí, pessoal. Chuta aí, eu quero ver as alternativas de vocês. Sem colar. A. Mais gente vai de A? Mais alguém? Pessoal, pode chutar, tá? O chat não fica gravado, não, tá? Uai, Eduarda, o material tá lá no grupo do Telegram, pô. Volta um pouquinho atrás. Volta um pouquinho atrás. Pô, você tá na raça mesmo aqui acompanhando sem material. Vai lá no grupo do Telegram, beleza? Tem uma porção de material. Você entra no grupo, aí você vê lá no Docs, né? Quais são os materiais que já foram disponibilizados no grupo. Tem um material, tá no começo da semana já, o da semana passada que a gente disponibilizou, beleza? O grande Fábio, que mais? Alguém mais respondeu? Não, né? Por que que não é A, tá? Coach Ale também não é A, tá? Vamos explicar por que que não é A. Senhores, para configurar atentado violento ao pudor, isso cai também em direito penal comum com certa frequência, tá? Você tem que ter o elemento constranger mediante violência ou grave ameaça, certo? Se você não tem a violência ou a grave ameaça, você não tem nem estupro, nem atentado violento ao pudor. Ponto. Beleza? Então, cuidado com isso. É diferente no ato libidinoso com um menor de 14 anos. Porque a violência, né, a gente fala que a violência é presumida. Não tem mais essa expressão lá no Código Penal comum, mas a ideia é o seguinte: não importa se foi consensual, certo? Não importa se foi consensual, configura estupro de vulnerável. Tranquilo? Então, cuidado com isso aí. Você vê um crime sexual, primeiro observa esse elementar do tipo. Teve violência? Teve grave ameaça? Se não teve, você já afasta o estupro. Quer ver uma questão? Caiu na Polícia Civil de Pernambuco. Um médico, ginecologista, certo? E ele ficava, né, durante o exame clínico das mulheres se satisfazendo, né, com o dedo, né, com as mulheres dizendo que estava fazendo o exame, mas estava lá para satisfazer a sua lasciva, certo? É estupro? Não, não tem violência ou grave ameaça. É uma violação sexual mediante fraude, tá bom? Para ter estupro, para ter atentado violento ao pudor, tem que ter violência ou grave ameaça. Se não tiver, a gente afasta já esses dois crimes. Beleza? Ah, se for contra vulnerável, não. Aí já é presumido. Tranquilo? Tá. Beleza, professor. Entendi aí por que que não teve atentado violento ao pudor. Agora, por que que não é pederastia? Pederastia realmente é praticar um ato libidinoso dentro de uma instituição militar. Só que você tem um tipo mais específico aqui, certo? No penal militar, que é a corrupção de menores. Quando o induzimento para praticar um ato libidinoso é com menor de 18 e maior de 14, certo? Nós estamos diante do crime de corrupção de menores e cuidado, tá? Cuidado. Você tem corrupção de menores lá no penal comum. Você tem corrupção de menores lá no penal comum. No Código Penal Comum, no Código Penal Comum, também como crime sexual, tá? Só que lá, pessoal, presta atenção. O corrupção de menores do penal comum é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outra. Então, o camarada vai lá e fala para o menor de 14 anos, aqui é menor de 15, de 14, maior de 14, menor de 18. O camarada fala lá para criança ficar fazendo striptease e dançando com um tarado lá do outro lado, por exemplo. Ou faz um vídeo com ela, e, mano, entende?
E no ECA também, só que no ECA não tem nada a ver com crime sexual. Quem já é polícia, com certeza já deu uma cadeia, né, num vagabundo que estava roubando um menor. O cara vai responder pelo roubo e pela corrupção de menores, lá do ECA, que é o 244B. Então, cuidado com esse crime de corrupção de menores, tá? Você tem lá no penal militar que é o induzimento a praticar um ato libidinoso, ok? Do menor de 18, maior de 14. Você tem a corrupção de menores lá no penal comum, no Código Penal Comum, que é o um induzimento para o ato libidinoso, mas para menor de 14 para satisfazer a lasciva de outro. E você tem, certo? Eu portei o do Código Penal Comum, 218. E você tem o 244B do Código do ECA, que aí, meu amigo, é só basta você induzir, participar, auxiliar que o menor pratique um crime, uma infração penal. O camarada está traficando, agora cuidado. Olha, o grande, olha só como é massa isso, velho. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui agora sobre corrupção de menores. Já vou adiantar para vocês. Grande, olha só. Vou dar uma situação, contextualizar com vocês aqui. Eu tenho um maior, certo? Praticando tráfico de drogas, com um menor. Com um menor. Lá na rodoviária do Plano. Pergunto: o maior vai ser condenado pelo crime de tráfico de drogas? Primeiro, abre a lei de drogas, vocês todos. Abre a lei de drogas. Abre a lei de drogas. Vai lá no artigo 40. A pergunta vai ser essa, na sua prova. O maior vai responder pelo tráfico de drogas, o artigo 33, mais o crime do ECA, ou ele vai responder pelo tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena aí, do artigo 40, acho que é inciso 6º ou 7º, não estou com ela aberta aqui, que fala que é o envolvimento de adolescente, de criança e adolescente para a prática de crime de tráfico de drogas. O grande acho que é a lei de drogas e ECA. Vocês abriram o artigo 40? Viram aí essa causa de aumento de pena da lei de drogas? No envolvimento do menor? O pessoal responde, pelo amor de Deus. Eu tô achando que eu tô. Ele sim, ele tá usando o menor para traficar droga, tá? Ele tá usando o menor para traficar drogas. Pessoal, o STJ, tá? Foi decidido aí, tá pacífico esse negócio, que nesse caso grande, ele responde pelo tráfico com a causa de aumento de pena, porque é pelo princípio da especialidade, certo? Pelo princípio da especialidade. É isso aí, Fábio. Tá bom? Então, cuidado com essa questão, tá? Da corrupção de menores. Corrupção de menores pode aparecer para vocês no penal militar como um crime contra crime sexual. Corrupção de menores pode aparecer para você como um crime contra a dignidade sexual lá no Código Penal Comum. Corrupção de menores pode aparecer para você como um crime do ECA, um crime formal, do sujeito que pratica um roubo com um menor, um outro crime com um menor. E aí ele responde um concurso material pelos dois crimes. E corrupção de menores, na verdade não é corrupção de menores, mas a prática do tráfico de drogas utilizando os menores, responde pelo tráfico de drogas com a causa de aumento de pena do artigo 40. Beleza? É por isso que a questão tática é massa, velho. Porque você pega um item, uma questão aqui, que é para sargento da Polícia Militar de Minas Gerais de 2014, e você revisa tudo, velho. Você revisa tráfico de drogas, crime contra a dignidade sexual, e é sem novidade. Beleza? Eu acho massa demais, velho. Te estudar desse jeito aqui, você. Ainda mais quando a gente já está assim, né, numa reta final de prova, que você já estudou muita coisa, você consegue fazer correlação entre os assuntos, tá? Tanto é que, porra, a gente ficou aqui meia hora e a gente respondeu duas questões, velho, né?
Vamos ver se a gente responde a 69 aqui, e aí a gente vai para o outro link. Com relação ao Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. O crime de motim exige que todos os integrantes do movimento estejam armados? Não, pessoal, né? A gente falou que o motim, inclusive, ele dispensa o uso de armas. Então, 69, letra A, está errado. O crime de publicação ou crítica indevida contempla para sua tipificação apenas a conduta daquele que critica publicamente o ato de seu superior. E a eventual prisão em flagrante dependerá sempre da homologação de autoridade da Polícia Judiciária. Tem vários erros aqui, né, pessoal? Inclusive, né, está tendo um debate no STF sobre a constitucionalidade desse crime do artigo 66. É óbvio, né, muito provável aí que o STF vai manter a constitucionalidade desse artigo, mas que ele é odiosamente um tipo penal que não observa a taxatividade, que você pode até criminalizar no âmbito do direito penal militar, né, a liberdade de expressão do militar, né, colocar limites, né, a crítica realmente pública, ainda mais nesse período de rede social, ela deve ser bastante controlada, né, quando uma crítica desconstrutiva, uma crítica que visa deturpar a reputação de alguém, enfim. É interessante, né? No penal militar você vai ter tipos penais que você não vai observar no direito penal comum, certo? Em virtude da tutela da hierarquia da disciplina. Só que você não pode colocar lá, né, a criminalização, uma crítica indevida a qualquer resolução do governo. Porque se for assim, por exemplo, agora eu estou cometendo um crime, né? Porque eu estou aqui criticando, certo? Um tipo penal do Código Penal Militar, né? Então, ele fulmina de vez um direito da livre manifestação do pensamento, né? Ainda que seja de um militar, né? Mas é um direito fundamental. Pois bem, mas isso aí é um debate para outra hora, tá? Mas o que está sendo os votos, né, estão sendo no sentido de manter a constitucionalidade aí do artigo 66. Mas o erro aqui da questão, pessoal, é o seguinte, é que não é só ato de superior, tá? Pode ser qualquer resolução do governo. E para prender em flagrante, não precisa de homologação da autoridade da Polícia Judiciária, certo? Beleza? Sempre não. Letra C. O crime de embriaguez em serviço é penado com detenção e o eventual inquérito de polícia militar instaurado para tal crime deve terminar no prazo de 30 dias se o indiciado estiver solto. Aqui é pergunta de prazo de inquérito, né, pessoal? Se o sujeito está solto, são 40 dias, né? São 40 dias da data da instauração, não da data da prática do fato. Sobre embriaguez em serviço. Tem uns 4 minutos aí. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. A gente volta, a gente comenta um pouquinho mais sobre embriaguez. Pode ser? Beleza? Vocês me dão 5 minutinhos, só para tomar mais um cafezinho. Eu já vou jogar o link, tá? O tempo de abrir aqui o WhatsApp Web, o Telegram, e a gente volta e a gente vai falar um pouquinho sobre embriaguez. Tá bom? Esse item está errado, vocês viram, é mais em relação ao prazo do inquérito, tá? O prazo do inquérito é, se tiver preso 20 dias da data da prisão, 40 dias da data da instauração do inquérito, não da data que foi praticado o ato. Perfeito? Já voltamos. Beleza? Convida mais gente para assistir. Se vocês estão gostando, convida mais gente. Beleza? Faça uma propaganda aí legal. Tá bom? Já voltamos.